Agora que 2025 ficou para trás, finalmente podemos nos virar e dar uma olhada nas consequências de um ano admitidamente estranho. Ao observar os segredos ocultos do passado, não podemos deixar de pensar nesses 10 mistérios perturbadores que 2025 deixou. Número 10. Nos tempos modernos, lidamos com a perda de entes queridos de forma significativamente diferente dos nossos ancestrais. Hoje, aqueles que faleceram são confiados a uma funerária dedicada, onde o falecido é enterrado em um caixão polido ou em uma sepultura marcada entre centenas de outras. Ou cremados, com restos colocados em urna ou peça decorativa e entregues à família. Mas isso não foi o que aconteceu com centenas e centenas de cinzas humanas em 2025. Foi no final de julho, quando um morador local de Las Vegas se encontrou na comunidade rural de Searchlight, Nevada. Aqui, ele acabaria encontrando algo incrivelmente sinistro, um local que se tornaria o mistério mais perturbador de 2025. Espalhados pela área do deserto, havia pilhas e mais pilhas de cinzas branco-acinzentadas. A cena suspeita levou o indivíduo a entrar em contato com as autoridades locais, que rapidamente chegaram ao local. Ao perceber que essas pilhas eram restos cremados, o departamento repassou a situação para o Departamento de Gestão de Terras. Em agosto, as pilhas foram contabilizadas e totalizaram 315. Cinzas estavam espalhadas pelo deserto de Nevada. Amostras foram coletadas e enviadas para testes para identificar a origem dos restos mortais. Os resultados foram imediatos. Eram de fato cinzas humanas. Investigações adicionais revelariam uma segunda área contendo mais alguns montes de cinzas, localizada não muito longe do local inicial de descarte. Espalhar cinzas em terras públicas é ilegal, mas a lei exige que seja feito com dignidade e cuidado. A lei estadual limita a distribuição comercial desses restos mortais, tornando o descarte em massa ilegal. Mas tentar obter justiça por esse tipo de atividade tem se mostrado muito mais complicado do que o esperado. As autoridades não conseguiram rastrear a origem dos restos cremados. Está acordado que eles provavelmente vieram de uma funerária que decidiu descartar centenas de restos mortais por razões desconhecidas. Um site de notícias sugeriu que cada monte de cinzas pertencia a uma pessoa da comunidade do sul de Nevada. Eles não esclareceram o significado disso, nem revelaram quem eram as fontes dessas informações enquanto as investigações continuavam. Palm, funerárias e cemitérios se apresentaram para recolher as cinzas, garantindo que elas eventualmente teriam uma despedida adequada. Número 9. Algo sinistro e estranho tem acontecido em York, Pensilvânia, com a presença de uma figura estranha que começou a atormentar os habitantes de uma casa em particular. Em uma noite de março deste ano, uma máscara assustadora de aparência infantil surgiu na câmera da campainha de um morador desconhecido. A máscara, feita de um prato de papel inesperado, foi criada para parecer uma flor colorida, com um rosto perturbador no centro. É possível ver o indivíduo levando uma caixa e deixando-a na porta do dono da casa. Antes de se aproximar da câmera, encarando-a diretamente e pronunciando algumas frases incrivelmente assustadoras, como: "Eu sou o demônio da caixa, e esta caixa é um presente para você." Após alguns segundos, o desconhecido se esgueira de volta para a escuridão, deixando a caixa na porta com segredos desconhecidos em seu interior. Na manhã seguinte, o dono da casa desceu, encontrou o pacote estranho, levou-o para dentro e, ao abri-lo, viu que estava vazio. Confuso, o morador revisou as imagens da câmera e encontrou a cena perturbadora marcada como tendo ocorrido às 4 da manhã. Perturbado com a cena, o Departamento de Polícia Regional do Condado de York do Norte foi contatado imediatamente. O morador abalado explicou que não fazia ideia de quem era o indivíduo ou o que aquela fantasia bizarra poderia significar. Eles também não conseguiam entender por que alguém os escolheria como alvo dessa maneira. Sem respostas claras e imediatas, a polícia iniciou sua investigação.
Embora o demônio da caixa pudesse não passar de um brincalhão travesso, as autoridades levaram muito a sério a presença ameaçadora e intimidadora quando a notícia sobre o demônio da caixa se espalhou. Os moradores da mesma região ficaram perturbados e assustados, mas nenhum deles parecia saber quem estava por trás disso também. Eles mesmos não tinham visto a ameaça e não tinham nada suspeito para relatar. Dias depois, após diversos comunicados e apelos à imprensa, algo inesperado ocorreu. A polícia conseguiu identificar quem era o demônio mascarado e revelar sua identidade ao proprietário da casa, mas não ao público. O morador preferiu não falar mais sobre o assunto, o que só aumentou as suspeitas em torno desse caso já perturbador. Número 8. Blue Island, Illinois, tornou-se o cenário de um mistério urgente que abalaria uma família sem saber que seu ano estava prestes a acabar, com preocupações crescentes e a ausência de um querido chefe de família. O mistério se inicia de forma impactante. 2 carros colidem e o som de metal amassando ecoa. Às 11h15 do dia 24 de novembro, um acidente perturbador ocorreu em frente ao corpo de bombeiros de Garden Homes. Desorientados e feridos, ambos os motoristas cambalearam para fora de seus veículos, ambos considerados perda total por causa do acidente. Em pé, ao lado do carro, avaliando os danos e aliviado por sair vivo, Daniel Davis III estava consciente, foi atendido pela equipe médica, mas recusou atendimento apesar da suspeita de lesão na cabeça. Ainda assim, ele ficou parado vendo seu carro ser rebocado. Um policial ofereceu carona a Daniel, de 59 anos, e o deixou na Bourbon Street, onde ele trabalhava há 25 anos, motivos não especificados. Daniel permaneceu nessa área até as primeiras horas do dia 25. Ele seria visto pessoalmente pela última vez saindo do 115 Bourbon Street, em Marionette Park, Illinois, a 1h15 da manhã. E foi exatamente nesse momento. A família Davis seria lançada nas profundezas de uma saga dolorosa que lhes traria o final do ano sem uma parte fundamental da família. Os passos de Daniel por 6 horas são desconhecidos. Ele só reapareceu às 7h30 em câmeras de segurança. Ele foi visto andando por um quintal em The Plains, Gregory, onde bateu a cabeça na calçada. Isso marcaria a segunda lesão na cabeça de Daniel após o acidente de carro que o deixou desorientado. Várias horas se passariam novamente até que o homem aparecesse. 13.217 Old Western Avenue às 15 horas. Ele abordou alguns transeuntes, perguntando como chegar a Bourbon Street, de onde viera horas antes. Ele foi visto seguindo para o leste na Long Grove Avenue depois disso e parecia estar indo em direção a Old Western Avenue às 16h20. Ele foi flagrado de novo pelas câmeras, agora na 127ª com a Greenwood. E agora estava claro que Daniel não estava em si e havia ficado desorientado e confuso como resultado da colisão. As câmeras o capturaram andando lentamente pela calçada e olhando para a caçamba de um caminhão estacionado. Cerca de 2 horas depois, ele foi visto na 127ª com a Kedzie em um posto pilot, mas dessa vez com o rosto manchado de vermelho. O dia 25 foi o segundo em que Daniel vagava precisando de ajuda médica, sem receber auxílio. Ele só seria visto novamente no 3º dia, às 18h35. Ele foi visto pelas câmeras de vigilância na igreja St. Donuts, no quarteirão 19.000 da South Union Street, em Blue Island. Confuso e precisando urgentemente de atendimento médico, essa foi a última vez em que Daniel Davis III foi visto com confirmação. A essa altura, sua família já começava a se preocupar e já havia notificado a polícia sobre seu desaparecimento. Mas, durante 3 dias em que ele esteve visivelmente presente nas ruas, ninguém o reconheceu como o homem desaparecido. E agora já era tarde demais. Um aviso urgente foi divulgado e as equipes de resgate foram aos locais de pelo menos 10 avistamentos por câmeras de segurança, mas não encontraram nada. Um cão farejador da unidade canina do condado de Cook conseguiu captar o cheiro dele na igreja, de onde veio o último avistamento.
O cão guiou a polícia da igreja até uma entrada na cerca sob a ponte da rua 127, que dava para um pátio ferroviário, mas depois a trilha esfriou. O cheiro se perdeu e Daniel também. Informações sobre esse desaparecimento urgente podem ser direcionadas para a Área 2 Unidade de Vítimas Especiais pelo telefone 3127 47827. 4. Número 7. Pode parecer uma piada inofensiva que bananas continuem aparecendo em uma rua específica, mas, para os moradores que viviam lá, foi um verdadeiro caos. O cheiro de frutas apodrecendo deixou os moradores perturbados e os voluntários que recolhem lixo irritados. O mistério se passa em uma pequena cidade de Nottinghamshire, conhecida como Beeston. No segundo dia de cada mês, um prato de bananas descascadas surge misteriosamente na esquina da Abbey Road com a Windsor Avenue. Uma tradição estranha que gerou muitas questões sem resposta. O motivo desse ritual é desconhecido e os moradores afirmam nunca ter visto alguém colocar a oferta ali. Isso é incomum, pois alguns proprietários possuem câmeras de segurança e campainha, mas esse local parece ser um ponto cego conveniente. A quantidade de bananas impressiona, são cerca de 15 a 20, todas descascadas e empilhadas com cuidado. A presença das bandejas de banana gerou várias teorias entre os vizinhos que se perguntam quem está por trás desse fenômeno e por quê. Alguns apontaram que as bananas estão sendo colocadas bem em frente a uma igreja, sugerindo que a oferta pode ter um caráter religioso. Outros acreditam que a comida pode estar sendo deixada para a vida selvagem local. Mesmo assim, todo mês as bananas ficam intocadas, apodrecem e outra pessoa tem que limpar a bagunça. Aqueles que ficam particularmente incomodados com esse mistério acreditam que não passa de uma pegadinha, uma brincadeira feita apenas para irritar a vizinhança. Nenhuma dessas teorias, porém, parece explicar por que as bananas aparecem no segundo dia do mês, ou por que a pessoa que as coloca lá nunca foi vista. Adicionando mais uma camada a esse mistério, ninguém, apesar de uma quantidade significativa de cobertura da mídia, assumiu a autoria. O enigma dominou as manchetes em fevereiro, enquanto a estranheza continuava. Embora nenhuma lei tenha sido violada aqui, as autoridades locais realmente não podem fazer muita coisa sobre as bananas que atormentam esta pacata e discreta cidade de Beeston, em Nottinghamshire. Número 6. Era 14 de janeiro de 2025, quando um indivíduo vestindo roupas casuais de dormir apareceu do lado de fora do Eclectics Antique Mall, em Ohio. Eles não estavam ali para olhar vitrines à noite, mas trouxeram um presente improvável: graxa. Entre 4h40 e 5h30 da manhã. O sol da manhã cedo lançava um brilho ao fundo, forçando a figura encapuzada em primeiro plano a permanecer em contraste. Um vídeo chocante mostra o autor se aproximando da porta com uma tigela na mão, enquanto um líquido desconhecido escorre dela. Ao virar a tigela, o vândalo camuflado cobriu maçanetas e vidros da porta com uma camada grossa e viscosa de gordura. E não era qualquer gordura, era gordura velha usada para fritar asas de frango. Ficou claro que isso não foi apenas um acidente bizarro. O vândalo da gordura veio com intenção e depredou o estabelecimento. Horas depois, funcionários desavisados chegam ao trabalho apenas para encontrar uma verdadeira bagunça bem na porta. Confusos com o que viam, checaram as câmeras de segurança e encontraram algo muito perturbador. Mesmo abalados, os funcionários limparam a gordura e seguiram o dia. Com o tempo, esqueceram o vândalo. No entanto, ele não era infrator ocasional. Em 26 de fevereiro, retornou ao shopping de antiguidades com mais gordura nas mãos. Foi entre 2 e 3 da manhã quando a figura encapuzada apareceu, vestida de maneira semelhante para esconder sua identidade. A gordura foi derramada sobre a porta da mesma maneira que antes. Horas depois, os funcionários chegariam e colocariam as mãos no óleo pegajoso. Percebendo que o ataque do vândalo da gordura ainda não tinha acabado, eles limparam a bagunça e verificaram as câmeras de segurança.
Mesmo assim, o indivíduo seguia oculto na escuridão. Meses se passaram sem sinal do vândalo ou de substâncias gordurosas nas portas. Então, no dia 29 de maio, entre 1 e 2 da manhã, o vândalo da gordura voltou. A porta estava novamente coberta de óleo e a figura encapuzada recuou para as sombras, onde ficaria anônima. O antigo Small finalmente se cansou. Eles publicaram nas redes sociais e em veículos de notícias, destacando o estranho sofrimento que foram obrigados a suportar nos últimos meses. Eles estão pedindo ajuda a lojas e moradores próximos por qualquer informação que possa levar à identificação desse indivíduo. Pedem que todos próximos à rua principal, entre Como, Brighton, Lakeview e Longview, revisem as imagens de suas câmeras nas datas informadas. Enquanto tentam descobrir quem é o vândalo da graxa, eles também se pegam pensando em outra pergunta. Por que estão fazendo isso? Número 5. A Irlanda do Norte também teve sua cota de peculiaridades este ano. Um desses mistérios ocorreria no fim de dezembro de 2025, com o súbito aparecimento do Homem Amarelo, morador da vila de Kilree, Irlanda do Norte. Gerard McFerrin seguia pela Vale Road na manhã de 27 de dezembro. Era por volta de 12h30 quando ele avistou algo estranho andando ao longo da estrada. A atenção de McFerrin foi chamada pela roupa amarela brilhante que a figura usava. Desconfiado do que via, ele logo pegou o celular e começou a gravar. Ele planejava confrontar o homem vestido de amarelo, mas acabou querendo sair dali o mais rápido possível. Além da capa de chuva brilhante, calças e botas combinando, a figura usava máscara branca e peruca preta, escondendo sua identidade. Enquanto avançava na escuridão, ele estava muito assustado. McFerrin questionou o homem de amarelo. Ele perguntou por que estava vestido assim, mas a figura o ignorou e seguiu andando. Pressionado, o homem desconhecido finalmente falou uma frase. Mas não fez muito sentido. McFerrin afirmou que o homem disse algo como não era ele, mas ele não tinha certeza do que isso queria dizer. Ele também teria alegado que não conseguia tirar a máscara e que estava hospedado com um amigo. Todo o encontro fez muito pouco sentido e deixou McFerrin e, consequentemente, toda a vila com uma sensação suspeita e de arrepio. O encontro foi tão estranho que a polícia passou a patrulhar a pé áreas ao redor de Killery, Rasharkin e Dunloy. O vídeo de McFerrin não foi a única aparição do Homem Amarelo. Os policiais têm acompanhado ativamente uma série de relatos e encontros semelhantes desse homem estranho aparecendo nessas áreas. Os encontros começaram após a divulgação do vídeo inicial na internet. Moradores da região entraram na seção de comentários do vídeo compartilhado, revelando que também tinham visto o homem e acharam ele suspeito. Apesar das várias aparições do Homem Amarelo, ele segue sem ser detido ou abordado pela polícia, que não o vê desde o início das patrulhas. A presença do Homem Amarelo causou bastante agitação na internet e gerou medo entre os mais jovens, que costumam ir a pé para a escola. Embora a figura não tenha feito nada diretamente prejudicial ou ilegal, as autoridades ainda gostariam de saber qual é o motivo do traje estranho e quais são suas intenções na vila. O caso está sendo investigado seriamente. A polícia continuou a patrulhar a área e pediu ao público que relate qualquer avistamento do Homem Amarelo, mas que não tente interagir com ele. Cada relato é levado a sério. E as pessoas da Irlanda do Norte são incentivadas a ligar para o 999 se virem algo suspeito, fora do comum, ou se sentirem ameaçadas ou estiverem preocupadas com o bem-estar de alguém. Número 4. Methuselah Moyo é um jornalista veterano que agora é um estimado professor na Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia do Zimbábue. Como professor de ciências, Moyo nunca acreditou realmente no sobrenatural e sempre achou que tudo tinha uma explicação científica. De forma inesperada, em março de 2025, o professor teve seu sistema de crenças desafiado por provações inexplicáveis que o fizeram suspeitar de uma assombração. Foi nos primeiros dias de março que algo estranho aconteceu em sua casa.
Chamas surgiam aleatoriamente em sua casa, consumindo vários objetos ao longo de 6 semanas, incluindo as próprias roupas que ele vestia. No início, houve 1 ou 2 incidentes isolados, levando Moyo a achar que eram incêndios aleatórios causados por eletrônicos ou energia. Mas os incêndios estranhos e inexplicáveis, aparentemente sem causa, continuaram e logo se tornaram insuportáveis. A frequência e o caos têm atormentado o professor desde então. Moyo já perdeu 2 sofás desde que os incêndios estranhos começaram. Documentos importantes foram queimados e a maioria das roupas formais ficou inutilizável. Às vezes, o próprio Moyo foi envolvido pelas chamas e grita pedindo ajuda à família. Os membros da família reagem jogando água fria nele, conseguindo apagar as chamas. Depois disso, bolhas começam a aparecer, deixando-o com cicatrizes e queimaduras por todo o corpo. O ex-editor da crônica acabou decidindo falar sobre o seu terrível sofrimento que vem o assombrando. Sua decisão veio após perder uma grande quantia de dinheiro guardada no guarda-roupa. Supostamente, um incêndio começou dentro dele, transformando seu dinheiro em cinzas. O dinheiro veio da venda recente de uma casa em Randmore, que ele queria usar para concluir a nova casa ainda em construção. Curiosamente, o dinheiro foi a única coisa que queimou. O armário de madeira ficou intacto e nenhuma das roupas que estavam penduradas dentro foi tocada. Relutantemente, Moyo foi forçado a aceitar que algo realmente inexplicável estava acontecendo ali, algo para o qual a ciência não parecia ter uma resposta. Como última opção, ele buscou profetas e curandeiros tradicionais, mas não obteve ajuda. Apenas disseram que sofria uma maldição de alguém ressentido. Agora ele está no limite e não entende quem faria isso com ele. Moyo também não acredita nessas coisas, então aceitar que está sendo amaldiçoado de propósito é uma ideia com a qual ele luta. Sem saber quem é seu algoz vingativo, Moyo implorou para que essa pessoa se manifestasse, pedindo para fazer as pazes, mas os infernos torturantes continuam. Número 3. Onde está Larry Burton, o paciente com demência que estava vivendo em uma clínica de cuidados não licenciada, que já foi fechada? Ellie Family Care fica na rua Moody, 1215, em Greensboro, Carolina do Norte. A clínica de assistência para idosos operava sem documentação. Segundo o Departamento de Saúde da Carolina do Norte, não foi registrada na Divisão de Regulação dos Serviços de Saúde do North Carolina Department of Health and Human Services. Foi justamente desse estabelecimento sem licença que Larry, de 74 anos, desapareceria inexplicavelmente, deixando sua família questionando não apenas a validade do local, mas também o próprio dono. Às 22h30 de julho de 2025, Larry foi visto pela última vez na casa de cuidados para famílias L. Ninguém sabe o que ocorreu depois. Ninguém o viu sair pela porta ou deixar o local com mais alguém. Às 7h15 da manhã seguinte, sem sinal do paciente internado, a 8 dias após alta do hospital Moses Cone, o local contatou o Departamento de Polícia de Greensboro para relatar seu desaparecimento. Foi por meio desse evento que a verdade sobre a instituição viria à tona, resultando em uma aura sombria de suspeita pairando sobre o prédio. A família de Larry foi rapidamente notificada sobre o incidente e foi então que a polícia percebeu o quão urgente era encontrar o homem agora desaparecido. Além de sofrer de demência, Larry também tem diabetes, para o qual precisa de medicação que ele deixou para trás ao sair da instituição. Em busca desesperada, a polícia se juntou à unidade local com cães, e um deles encontrou um cheiro. A polícia foi levada até a McConnell Road e a Banner Avenue, mas o cão farejador logo perdeu o cheiro. A área ao menos serviu como ponto de partida e mostrou o caminho que Larry tomou. Desde então, o Departamento de Polícia de Greensboro contatou os moradores do Barber Park e Gateway Gardens, pedindo que verifiquem suas propriedades. Já se passaram vários meses e ninguém apareceu com nenhuma pista. Desde então, os entes queridos criaram uma página no Facebook dedicada a encontrar seu amado familiar desaparecido.
Uma busca voluntária foi feita em 19 de julho no 816 South Elm Street, mas nenhuma pista foi encontrada, deixando o indivíduo perdido e sozinho. Informações sobre essa pessoa desaparecida podem ser enviadas ao Departamento de Polícia de Greensboro pelo telefone 3336 373 2287. Número 2. Algo bastante inquietante e distinto tem se escondido nas sombras de uma pequena cidade britânica, deixando os moradores em estado de perplexidade e pânico. Todos no subúrbio de Wallasey, em Liverpool, têm visto uma estranha entidade sombria e agora as pessoas estão tentando caçá-lo. Afirmam que é um homem usando roupa preta de borracha de gato, ocultando sua identidade. Ele se esconde nas sombras, atrás de lápides e arbustos, tornando sua presença ainda mais perturbadora. O misterioso homem ameaçador também sentiu a necessidade de assustar intencionalmente os moradores, pulando inesperadamente de seus esconderijos e soltando um miado assustador. Suas vítimas ficam agarradas ao peito, de olhos arregalados e em estado de choque. O Homem-Pantera recua rapidamente para áreas escuras, aguardando por sua próxima vítima de forma ameaçadora. Aqueles que avistaram o travesso brincalhão conseguiram tirar algumas fotos dele, que depois compartilharam em domínios públicos. Enquanto buscavam informações para capturar o forasteiro, imagens e vídeos mostraram seu comportamento inédito. Ele se contorce no chão, engatinha de 4 e chama a atenção dos curiosos, miando como um gato. Um vídeo mostrou o Pantera Man escorregando sob uma cerca perto de um bar, enquanto outro o flagrou subindo uma colina de mãos e joelhos. Os moradores dizem que a figura não só os deixou inconsoláveis, como também assustou tanto seus cães que eles não quiseram mais sair para passeios de rotina. Temem que o homem de látex apareça atrás de uma árvore, emitindo sons assustadores na noite. De forma bizarra, essa não é a primeira vez que o Reino Unido é alvo de tamanha barbárie. Pantherman fez os moradores de Wallasey lembrarem do mistério do Gimp em Somerset, 2023. Joshua Hunt, britânico de 32 anos, foi responsável pela cena. Usando máscara de Gimp, aterrorizou a comunidade. Mais tarde, ele foi pego, multado e proibido de usar máscara pelos próximos 5 anos. Agora, os moradores têm novamente trabalho com a presença do Pantherman, que, apesar de sua aparência assustadora, acredita-se ser inofensivo. Como não há violação de leis, as autoridades pouco podem fazer sobre a situação. Há apenas um homem fantasiado, causando confusão na cidade, e as únicas linhas que ele está cruzando são as pessoais. Número 1. A Grã-Bretanha realmente parece ter tido um pouco de azar nos últimos anos quando se trata de indivíduos ameaçadores com más intenções. Primeiro foi o Gimp de Somerset, agora é o Homem-Pantera. E na rua tranquila de Woolton há uma campanha angustiante de cartas com alfinetes envenenados. A acolhedora Woolton, em Liverpool, foi eleita o melhor lugar para viver no Noroeste. Há um forte senso de comunidade lá, negócios independentes que estão prosperando e um ambiente acolhedor para famílias. Mesmo assim, esse charmoso subúrbio enfrentou uma situação bem ameaçadora. Na pequena vila, há uma rua chamada Allerton Road, cujos moradores se tornariam as próprias vítimas de cartas anônimas e abusivas, comparadas às cartas venenosas do fenômeno sociocriminal do início do século XX. As cartas, parecidas no tom e na aparência, são claramente de um só autor. O escritor misterioso usou 2 fontes diferentes e enviou cartas pelo correio aos moradores da Allerton Road, sem nunca entregá-las em mãos. Ele usa selo de primeira classe. Cada carta tem endereço digitado e impresso, colado no envelope. Moradores compararam o ataque de bilhetes ameaçadores a filmes como Cartinhas Malvadas e as confusões de Lady Whistledown, de Bridgerton. Os que receberam cartas anônimas, já em pelo menos 20 residências, relataram o quão sinistras são. Geralmente, elas trazem frases ameaçadoras como: "Se você não fizer o que eu digo, haverá consequências", ou algo parecido.
Um morador recebeu 4 cartas, uma alertando que seu carro estava estacionado de forma perigosa e desrespeitosa. Ele foi avisado que, se não estacionasse como ele queria, seria denunciado. O autor, porém, não denunciou o caso e, em vez disso, resolveu o problema por conta própria, supostamente riscando o carro do homem. Mas o dono não tinha provas de quem foi. Assim, o caso das cartas de alfinete envenenado de Liverpool permaneceu. Outro morador foi acusado de ser barulhento e rude devido a ruídos constantes no quintal à noite. Disseram: esta é sua primeira e última advertência. Acredite, haverá problemas. As cartas seguirão aparecendo nas ruas. E é óbvio que um dos vizinhos provavelmente está por trás das notas sinistras que estão causando tanto sofrimento nessas casas. A polícia de Merseyside iniciou uma investigação sobre o caso e reuniu o máximo de informações possível, mas suas investigações não levaram a lugar nenhum. O autor das cartas venenosas continua sufocando a comunidade, ameaçando causar sérios danos e, às vezes, realmente os causando contra a propriedade de suas vítimas. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.